História 1. Enviada por Danilo, que vive Pitang, Minas Gerais. Eu nunca contei isso pra ninguém além da minha irmã. E mesmo assim, ela pediu pra eu nunca mais tocar no assunto. Mas tem dias em que o silêncio aqui do interior pesa tanto que eu sinto a história voltando, como se aquilo ainda estivesse me rondando. Acho que, se eu não colocar tudo pra fora, uma hora dessas, eu enlouqueço de vez. Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Meu pai trabalhava numa fazenda afastada, quase na divisa com Pará de Minas, e a gente morava num rancho velho, bem no topo de um morro. O lugar era bonito durante o dia, mas à noite ficava tão escuro que parecia que alguém apagava o mundo inteiro ao redor. Não havia poste, não havia vizinho, só o som dos bichos e o vento carregando aquele cheiro de mato úmido. Foi no fim de junho, lembro porque fazia frio e eu dormia com 2 cobertas finas que arranhavam o pescoço. Naquela noite, acordei com um barulho seco do lado de fora, como se alguém estivesse jogando pedrinhas na parede do nosso quarto. Fiquei imóvel, ouvindo. Primeiro pensei que era algum bicho. Tatu, talvez. Mas o som era ritmado demais. 3 toques. Pausa. Mais 3. Como se chamassem minha atenção. Levantei devagar, tentando não fazer o assoalho ranger, e me aproximei da janela. A madeira estava tão fria que queimou a ponta dos meus dedos. Abri uma fresta e não vi nada, só o breu do pasto e o contorno das cercas balançando com o vento. Mas o barulho continuou. Agora vinha de trás da casa. A curiosidade venceu o medo. Peguei a lanterna velha do meu pai, aquelas que precisam ser sacudidas para acender, e saí. O ar estava pesado, com cheiro de terra molhada e umidade presa. Deu para ouvir o mugido distante de uma vaca. Depois silêncio de novo. Fui contornando o rancho até chegar na parte dos fundos, onde ficava o velho paiol que a gente praticamente não usava. A porta estava entreaberta. E eu tenho certeza, absoluta, de que deixamos ela trancada no dia anterior. Iluminei a fresta, e a luz vacilou, como se a lanterna também estivesse com medo. Chamei. Pai? Nenhuma resposta. Empurrei a porta com o pé. A madeira gemeu, ecoando lá dentro, como se tivesse vida própria. O paiol cheirava a mofo, milho velho e ferrugem. Joguei o facho de luz para os cantos e notei o que parecia ser um sulco no chão, como se algo tivesse sido arrastado dali para fora. O trilho seguia para trás do barranco. Meu coração batia tão forte que doía. Ainda assim, segui o rastro. A descida era escorregadia. O mato alto roçava nas minhas pernas, molhando a barra da calça. O silêncio pesava mais a cada passo. Quando cheguei na parte baixa, vi algo pendurado na cerca. Parecia um pano. Quando cheguei mais perto, percebi o absurdo. Era uma das galinhas da minha mãe, presa pelas patas, totalmente imóvel. Sem sangue, sem sinal de ataque. Só, pendurada, como se alguém tivesse colocado ali me esperando. A lanterna falhou outra vez. O feixe piscou, apagou por um segundo e voltou fraco. E foi nesse breve apagão que ouvi. Danilo. Uma voz baixa, sussurrada, vinda do mato à minha esquerda. Senti meu corpo congelar. A voz soou de novo, arrastada, como se a pessoa tivesse dificuldade em falar. Me ajuda. Eu deveria ter corrido. Qualquer pessoa com o mínimo juízo teria. Mas havia algo na entonação. Não sei explicar. Soava quase como alguém que eu já tinha ouvido antes. Alguém da família. Minha mãe, talvez. Mas eu sabia que ela estava dormindo no rancho. Avancei um passo, tentando enxergar entre as árvores. A luz mal alcançava 2 metros à frente. O cheiro mudou de repente. Ficou mais denso, mais quente, como carne velha deixada ao sol. Quem tá aí? Consegui perguntar, mas minha voz saiu fraca, infantil. O mato se abriu, e eu juro por tudo que é mais sagrado. O que saiu de lá não caminhava. Ele vinha arrastado, como se as articulações não funcionassem, como se não tivesse aprendido a usar o próprio corpo. A primeira coisa que a luz pegou foi um braço. Depois, uma perna dobrada ao contrário. Um rosto pálido, os olhos muito abertos, mais do que deveriam ser, fixos em mim,
como se me reconhecessem. Danilo. A voz saiu daquele troço sem que a boca se movesse. Eu tropecei para trás e a lanterna caiu, rodopiando até parar com o feixe apontado para cima, iluminando só as árvores. No breu que se formou na minha frente, eu ouvia-o arrastar. Cada vez mais rápido. Não pensei. Só corri. Subi o barranco quase de 4, deslizando, raspando o joelho na terra, sem olhar para trás. Quando cheguei na porta do rancho, bati tão forte que meu pai acordou gritando, achando que era ladrão. Entrei, tranquei tudo, empurrei mesa, cadeira, o que consegui. Meu pai reclamava, perguntando o que eu tinha visto. Mas eu não conseguia falar. Minha mãe segurava meus ombros tentando me acalmar. Só quando o dia amanheceu é que consegui contar, aos tropeços. Saímos para ver se havia algum sinal no pasto. O local onde a galinha estava pendurada estava vazio. Nenhum rastro, nenhum sulco no chão do paiol. Nada. O rastro que eu tinha seguido parecia nunca ter existido. Meu pai assumiu que eu tinha tido algum pesadelo acordado. Minha mãe rezou por semanas. Eu tentava acreditar em qualquer uma dessas versões, mas no fundo eu sabia. Eu vi aquilo. Ou aquilo me viu. 2 dias depois, minha irmã encontrou atrás do paiol o mesmo tipo de marca na terra que eu tinha notado, como se algo tivesse sido arrastado. Ela não a contou aos meus pais, mas contou a mim. O formato lembrava um corpo humano. Desde então, todas as noites, às vezes, quando o vento muda, eu ainda ouço aquele som de 3 batidas na parede. Bem suaves, pacientes. E agora, sempre que acordo no escuro, eu sinto que não é o vento batendo no rancho. É ele, esperando eu abrir a porta de novo. História 2. Enviada por Andréia, que vive São Bento do Sapucaí, São Paulo. Eu cresci ouvindo que a serra guarda mais histórias do que as pessoas conseguem lembrar. A maioria é exagero de gente antiga, coisas de fogueira e de festa junina. Mas o que aconteceu comigo não veio de tradição nenhuma. Não veio de crença. Veio da mata. E até hoje eu tento convencer a mim mesma de que aquilo só aconteceu uma vez. Embora no fundo, eu saiba que nunca terminou de verdade. Foi no verão de 2014. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e precisava de dinheiro. Então aceitei trabalhar como monitora numa pousada simples, na encosta da serra. O lugar era bonito, mas isolado. Chalés de madeira, iluminados só por lâmpadas amarelas fracas, estradas de terra que pareciam se estender até desaparecer. As noites eram silenciosas demais. Silêncio de fazer doer o ouvido. Naquela semana, um grupo de casais ficou na pousada para fazer trilhas. Eu ficava responsável por checar os chalés antes de anoitecer, recolher lixo, verificar se ninguém tinha deixado vela acesa ou porta aberta. Era trabalho fácil. Até o dia em que o chalé 5 começou a dar problema. A primeira coisa estranha foi um cheiro. Eu entrei para checar se tudo estava no lugar e senti um odor de madeira queimada e algo doce, quase enjoativo. Não havia vela, incenso, nada. Abri as janelas, mas o cheiro parecia preso nas paredes. Na segunda noite, ouvi o que imaginei ser um casal discutindo no chalé. Vozes baixas, rápidas, como sussurros nervosos. Acontece que o chalé 5 estava vazio. Eu conferi a lista 2 vezes. Nenhum hóspede havia sido colocado ali. Perguntei ao zelador no dia seguinte. Um senhor chamado Ataíde, que trabalhava lá desde que a pousada tinha sido construída. Ele ficou sério, mais sério do que eu já tinha visto. Se ouvir barulho lá dentro, não entra depois do pôr do sol. Ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. E se entrar de dia, não olha para o espelho grande. Só existia um espelho grande no chalé. Um oval, antigo, que ocupava quase metade da parede do quarto. Achei aquilo ridículo, superstição sem sentido. Mas a seriedade do Ataíde me deixou com uma pulga atrás da orelha. No fim do 3º dia, nenhum hóspede tinha reclamado de nada, mas eu ouvi passos dentro do chalé enquanto caminhava pelo jardim. Passos curtos, apressados, como de alguém indo de um cômodo ao outro. A porta ficou tremendo levemente, como quando alguém passa rápido muito perto dela. Segurei a maçaneta. Estava quente, muito quente. Meu trabalho mandava verificar. Minha intuição mandava correr. Acabei escolhendo uma terceira opção bem idiota,
Entrei, mais rápido, só para dar uma olhada. O cheiro tinha piorado. Agora era madeira queimada misturada com perfume antigo, desses que ficam guardados em gavetas por décadas. Chamei, embora soubesse que não devia haver ninguém. Oi? Tem alguém aqui? Nada. Só aquele ar pesado. Decidi ir até o quarto. A porta estava entreaberta. Quando empurrei, senti um vento frio, completamente fora de lugar no calor da serra. O espelho oval estava coberto de leve poeira, mas havia marcas nos cantos, como se alguém tivesse segurado a moldura com força. E então veio o ruído. Não era voz, nem passo. Era como unhas. Unhas arranhando madeira, vindas debaixo da cama. Me aproximei devagar, e meu corpo inteiro gritava para eu sair dali. Ajoelhei, levantei a colcha com 2 dedos. Nada. O barulho parou na mesma hora. Quando me levantei, o espelho parecia mais limpo, como se alguém tivesse passado a mão nele enquanto eu olhava para o chão. Saí quase correndo, e naquela noite dormi no quarto dos funcionários com a luz acesa. Tentei acreditar que tudo era sugestão, medo bobo, mas na manhã seguinte, o chalé estava com a porta aberta, e ninguém tinha a chave além de mim e do Ataíde. Fui até lá, com ele do meu lado. O cheiro era ainda mais forte. No chão do quarto, havia poeira espalhada, formando algo que parecia pegadas. Mas não eram pegadas humanas. Eram 3 marcas paralelas, como arranhões, seguindo até o espelho e parando bem em frente a ele. Ataíde suspirou, tirou o chapéu e começou a rezar baixinho. Eu te avisei. Esse espelho não devia ter sido trazido para cá. Veio de uma casa que desmoronou. A dona... aquilo que sobrou dela. Ficou preso ali. Aquilo que sobrou dela. O jeito como ele disse isso me deu um frio na espinha que nunca mais sumiu. Queríamos tirar o espelho do chalé, mas ele estava preso à parede como se tivesse sido colado. Nem com 2 pessoas conseguimos mover. O dono da pousada mandou reforçar a limpeza e ignorar o assunto. Turista assusta fácil. Naquela noite fiquei responsável por fechar tudo. Eu já evitava passar perto do chalé 5, mas precisava trancar a porta. Quando cheguei lá, a janela do quarto estava acesa. E havia uma sombra dentro. Uma sombra parada, de pé, como alguém olhando fixo para o espelho. O mais perturbador, a luz dentro começou a oscilar, mas a sombra não se mexia nem 1 milímetro. Senti as pernas fraquejarem. Recuei um passo, depois outro. Quando virei para ir embora, ouvi atrás de mim um sussurro claro, nítido, como se falassem direto no meu ouvido. Volta aqui comigo. Eu corri, sem olhar para trás, sem respirar. Passei a noite inteira acordada, ouvindo coisas batendo nas paredes do alojamento, como se me chamassem. No dia seguinte, inventei uma desculpa e pedi demissão. Nem peguei meus últimos dias. Só queria ir embora daquele lugar. Mas às vezes, quando estou muito cansada e encaro meu próprio espelho, vejo o reflexo ficar atrasado. Como se uma parte de mim se movesse 1 segundo depois. E toda vez que isso acontece, sinto o cheiro. Madeira queimada. Perfume doce. E ouço a frase bem baixinho. Volta aqui comigo. História 3. Enviada por Sérgio, que vive Coxim, Mato Grosso do Sul. Eu sempre achei que conhecia o Cerrado melhor do que qualquer pessoa da minha família. Cresci trabalhando com meu pai, guiando gado, limpando cerca, caminhando por trilhas que só a gente sabia onde terminavam. O interior, para mim, era um lugar duro, claro, mas nunca um lugar hostil. Nunca senti medo de verdade ali. Até a noite em que tive que atravessar a estrada velha sozinho. E descobri que aquele trecho guardava algo que não devia mais existir. Foi em 2008, no começo de setembro, logo antes das primeiras chuvas. O ar estava tão seco que cada passada levantava um pó fino, vermelho, que grudava na pele como carvão. Meu pai pediu que eu fosse até a chácara de um vizinho, uns 6 quilômetros dali, pegar uma peça de trator. Ele não podia ir porque estava com febre. Eu fui de moto achando que voltaria antes do pôr do sol. Só que o vizinho demorou muito para encontrar a peça, e quando finalmente entregou, o céu já estava ficando roxo, daquele jeito que só o interior conhece. Um crepúsculo rápido, violento, que some de uma vez. Eu podia ter esperado amanhecer, mas teimosia sempre falou mais alto.
Amarrei a peça na garupa e peguei a estrada de terra. A estrada velha. Meu pai sempre dizia que aquele trecho não devia ser usado depois do escuro. Não explicava o motivo, só falava que era coisa antiga. E era mesmo um lugar estranho, sem casas por perto, cercas tortas, árvores retorcidas que faziam sombra até onde não tinha luz. A sensação ali sempre foi diferente, como se o silêncio tivesse peso. Eu estava no meio desse trecho quando a moto começou a engasgar. Tentei acelerar, mas o motor simplesmente tossiu e apagou. Desci xingando, achando que era poeira no filtro, mas quando tentei ligar de novo, nem o painel acendeu. Olhei ao redor, nada além da escuridão subindo como fumaça. Nem lua tinha naquela noite. Com o celular sem sinal e já quase sem bateria, decidi empurrar a moto até um ponto mais alto da estrada. Talvez ela pegasse de volta. Foi aí que ouvi um som que me parou completamente. Um choro, baixo, contido, um choro de criança. O barulho vinha do mato à esquerda. Eu fiquei imóvel, segurando o guidão como se fosse uma arma. O primeiro pensamento que tive foi que era alguém machucado, mas o som tinha algo errado. Era muito ritmado, repetido, como se fosse uma gravação antiga sendo tocada em volume baixo. Eu não queria ir ver. Juro que não queria. Mas o choro ficou mais forte, como se a criança estivesse mais perto. E então ouvi outra coisa junto. Passos leves, como alguém descalço andando na terra. Tem alguém aí? Minha voz saiu arranhada. O choro parou na hora. De repente, o vento mudou. Senti um cheiro de terra molhada, mas não havia chuva há semanas. Era um cheiro pesado, quase podre, como se a terra estivesse fermentando por dentro. A moto atrás de mim fez um ruído seco, como se algo tivesse batido nela. Quando virei, vi a lanterna traseira piscando sozinha. Uma vez, duas, três. Meu corpo inteiro arrependeu de ter saído de casa. Comecei a empurrar a moto mais rápido, respirando fundo, tentando não olhar para os lados. Mas aí ouvi passos. Só que agora estavam atrás de mim. Passos rápidos, espaçados, como se alguém fosse grande demais para andar normalmente. Fui ficando tonto. A noite parecia mais escura do que deveria. Não dava para enxergar nem minha própria sombra. E aí, do nada, apareceu uma luz fraca na estrada alguns metros à frente. Uma luz amarela, trêmula, como de lamparina. Meu alívio durou menos de um segundo, porque a luz vinha de cima, não do chão. Parecia flutuar no ar. E então, ouvi um estalo alto, seco, como quando um galho velho quebra. Só que não era atrás. Era bem ao meu lado, como se algo extremamente pesado tivesse descido da árvore e aterrissado na terra. Meu primeiro instinto foi correr. Abandonei a moto e disparei estrada acima. Só ouvi a minha respiração. E atrás dela outro som que nunca vou esquecer. Algo correndo na mesma velocidade que eu, mas arrastando uma parte do corpo, como se tivesse um membro mais longo que os outros, raspando no chão. Eu chorava sem perceber. As pernas moviam sozinhas. A luz amarela flutuante apareceu de novo, agora à esquerda, acompanhando minha corrida como um farol silencioso. E então ouvi a voz. Sérgio, parecia que vinha de dentro da minha cabeça, não do ar. Eu lembro de você. Quase caí. Nunca tinha ouvido aquela voz, mas ela falava como se me conhecesse desde criança. Corri mais, até as panturrilhas queimarem. A certa altura, ouvi os passos atrás de mim diminuírem. O arrastar também. A luz amarela ficou para trás e apagou de repente, como se nunca tivesse existido. Quando alcancei o alto da estrada, já conseguia ver a luz distante da nossa casa. Eu desabei no chão, tremendo, respirando como se tivesse ficado preso debaixo d'água. Só quando meu corpo acalmou foi que percebi. Minhas mãos estavam sujas de algo escuro. Não era poeira. Era terra molhada, encharcada. O mesmo cheiro que tinha sentido antes. Consegui chegar em casa carregando a moto devagar. Meu pai viu meu estado e não me perguntou nada naquela noite. Só acendeu uma vela e deixou na sala até amanhecer. No dia seguinte, ele me levou até a estrada velha, mas a moto funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido.
Antes de irmos embora, ele colocou a mão no meu ombro e falou: "Não volta mais aqui depois do escuro. Tem coisa que só quer ser lembrada." Perguntei o que era. Ele demorou para responder. "Um menino que sumiu aqui quando eu era jovem. Nunca encontraram o corpo. Dizem que a mãe dele enlouqueceu procurando e que o espírito ficou preso, deformado pela espera. Eu queria acreditar que ele tinha inventado aquilo, que era só superstição, medo para me proteger. Mas às vezes, quando passo perto de alguma árvore muito velha, sinto o mesmo cheiro de terra molhada subindo do chão. E ouço, bem baixinho, o barulho de algo sendo arrastado atrás de mim." História 4. Enviada por Letícia, que vive Torres, Rio Grande do Sul. Eu sempre fui apaixonada pelo interior do sul, com aquele vento frio que corta o rosto e o cheiro de eucalipto que gruda na roupa. Mas, durante muito tempo, eu evitei voltar para o sítio dos meus avós, perto de Mampituba. Cada canto daquele lugar me lembrava da noite em que descobri algo que, até hoje, não sei se pertence ao mundo dos vivos, ou se nunca pertenceu a lugar nenhum. Eu tinha 15 anos quando tudo aconteceu. Era julho, férias de inverno, e meus pais me deixaram no sítio por uma semana. Meus avós já eram velhos, mas se recusavam a deixar a casa onde moraram por mais de 50 anos. O sítio ficava num vale, rodeado por morros altos e árvores que formavam sombras enormes ao anoitecer. O silêncio ali sempre pareceu mais profundo do que em qualquer outro lugar. Um silêncio que absorvia as coisas, como se tivesse vida. Na primeira noite, acordei com o barulho da ventania batendo nas telhas. A casa rangia inteira, como se fosse se desmontar. Não consegui voltar a dormir, então fui beber água. Quando passei pelo corredor, percebi que a porta dos fundos estava destrancada. Meu avô sempre trancava tudo antes de deitar, então aquilo me incomodou. Fui checar e assim que toquei na maçaneta, senti um frio tão intenso que a pele do meu braço arrepiou até o ombro. Abri só uma fresta. O pátio estava escuro, mas não completamente. Havia uma luz fraca piscando perto do galpão, algo como uma chama dançando ao vento. Achei que fosse alguma lanterna deixada por engano, mas a cor era diferente. Era um laranja profundo, que parecia pulsar. Fiquei olhando por alguns segundos, tentando entender o que era, até perceber que a luz se movia, devagar, como se estivesse balançando nas mãos de alguém. E então ouvi o ruído. Um estalo longo, vindo de dentro do galpão, como madeira se partindo. Eu deveria ter acordado meus avós, mas algo me fez ficar ali, paralisada, observando a escuridão. A luz laranja sumiu por um instante. E quando reapareceu, estava mais perto. Muito mais. Fechei a porta devagar e voltei para o quarto, tentando convencer a mim mesma de que tinha imaginado. Mas o sono não veio. E pouco antes de amanhecer, ouvi outra coisa. Passos, mais de um, indo e voltando no pátio arrastados, irregulares, como se quem estivesse caminhando tivesse dificuldade de manter o equilíbrio. No dia seguinte contei ao meu avô. Ele não riu, nem duvidou. Só olhou para o morro atrás da casa, sério, e disse: "Aquilo não devia ter descido de lá. Já faz anos que a gente não vê mais, mas às vezes volta." Perguntei o que aquilo significava, mas ele não explicou. Apenas mandou eu evitar sair de noite e, se visse alguma luz estranha, fechar todas as janelas. A segunda noite foi pior. Eu estava no quarto lendo quando ouvi 3 batidas na parede, do lado de fora. Secas, intervaladas. O som parecia vir da altura da janela, como se alguém estivesse tocando com os nós dos dedos. Levantei devagar, aproximei-me da cortina e tentei espiar por uma fresta. A luz laranja estava ali, parada, a menos de 1 metro da janela. Só que agora eu percebia outra coisa. Havia uma sombra atrás da luz. Uma silhueta alongada, torta, como se a pessoa que segurasse aquilo não conseguisse ficar totalmente ereta. A sombra tremia levemente, acompanhando a oscilação da luz. O que me travou completamente foi notar que a luz não era uma lanterna, não era fogo. Era algo dentro de um frasco. Parecia brilhar de dentro para fora, com uma cor impossível de descrever, como se fosse um pedaço de sol morto. A sombra se inclinou para a frente, e a luz subiu, devagar, na altura exata do meu rosto, como se buscasse meu olhar.
Eu dei um passo para trás, mas algo dentro de mim, curiosidade, estupidez, não sei, me fez puxar a cortina de vez. Não havia ninguém segurando a luz. O frasco flutuava sozinho, bem em frente à janela, como se alguma coisa invisível o erguesse. E atrás dele, na escuridão, havia duas formas brancas, opacas, grandes, como olhos, mas não eram redondos. Eram compridos, ovais, inclinados, observando cada movimento meu. Quando percebi que estava encarando aquilo há tempo demais, a luz apagou, de uma vez, como se alguém tivesse soprado uma vela, e então os olhos desapareceram. Foi aí que ouvi, do lado de fora, um arrastar pesado, como unhas enormes riscando terra e pedra. Meu corpo simplesmente desligou. Caí sentada no chão, incapaz de respirar. Minha avó apareceu correndo quando ouviu meu grito e eu só consegui apontar para a janela. Ela fechou as cortinas rapidíssimo e disse: "Não olha para isso. Não olha quando te chamarem." Mas eu tinha olhado e sabia que aquilo sabia disso. Passei o resto da madrugada abraçada a ela, ouvindo os estalos no teto, como se algo estivesse caminhando pelas telhas. A cada passo, um rangido mais longo, como o de madeira cedendo. Quando finalmente amanheceu, meu avô estava no pátio, segurando um facão velho e olhando para o morro. A grama perto do galpão estava toda marcada, como se um objeto pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes durante a noite, sempre em linhas tortas, circulares, como se rondasse a casa. No último dia antes de eu ir embora, meu avô finalmente explicou, ainda que pela metade. Muitos anos atrás, antes de você nascer, um rapaz do vale encontrou um objeto no topo do morro. Disse que era um vidro antigo, brilhando. Levou para casa. De noite, a mondozinha uma coisa foi cobrar de volta. E desde então, de tempos em tempos, ela desce procurando alguém que tenha visto demais. Eu tento seguir minha vida longe dali, mas às vezes acordo com aquela mesma luz laranja passando lentamente pelo meu quarto, como se estivesse me procurando. Nunca fica muito tempo, só o suficiente para eu lembrar daquele par de olhos ovais me observando na escuridão. E toda vez, antes de sumir, ouço o mesmo som, o frasco batendo na janela. 3 vezes, paciente, sempre paciente.